Cleópatra Sétio. Quando você ouve esse nome, o que te vem à cabeça? Provavelmente, aquela imagem glamourosa, da Elizabeth Taylor, né? Interpretando a sedutora rainha egípcia, toda envolvida em romances épicos com Júlio César e Marco Antônio. Tipo uma novela das 8 da Globo. Mas, gente, a Cleópatra era muito mais que isso. Vamos deixar os romances de lado um pouco. A Cleópatra foi a última rainha do Egito, mas também era uma estrategista de mão cheia, uma governante esperta, tipo um jeitinho brasileiro da antiguidade. Ela não era só um rostinho bonito, não. Era uma líder nata, dedicada a manter a independência do Egito num mundo dominado por Roma, tipo um Davi contra Golias. Nascida em 69 a.C., a Cleópatra era descendente de gregos, da dinastia Ptolomaica, que governava o Egito desde os tempos de Alexandre, o Grande. Cresceu num ambiente multicultural, tipo uma feira de São Cristóvão da época, com várias línguas e culturas diferentes. E, diferente de muitos antecessores, a Cleópatra fez questão de aprender a língua egípcia e se conectar com o povo, tipo um político em época de eleição. Politicamente, a Cleópatra era craque, usava a inteligência e o charme para formar alianças estratégicas. Primeiro com o Júlio César, depois com o Marco Antônio. Essas alianças não eram só paixão, não. Eram movimentos calculados para proteger o reino dela, tipo um jogo de xadrez. O Júlio César encontrou na Cleópatra uma aliada e tanto. Ela precisava da ajuda dele para se firmar no poder, e ele viu nela uma parceira valiosa, no cenário político romano, tipo uma dupla sertaneja da política. Quando o César foi assassinado, a Cleópatra se adaptou rapidinho, formando uma nova aliança com o Marco Antônio. Com o Marco Antônio, a Cleópatra teve mais do que um romance. Eles eram parceiros políticos que buscavam consolidar o poder contra os inimigos romanos, tipo uma firma da antiguidade. Juntos, eles enfrentaram o Otaviano, o futuro Augusto, numa batalha que acabou em derrota lá na Batalha de Ácio. Mesmo com a derrota, a história da Cleópatra não pode ser resumida só aos romances, né? Ela era uma líder culta, poliglota, falava grego, egípcio e talvez até hebraico e árabe. Era estudiosa de filosofia e ciência, e o governo dela viu avanços importantes na economia e cultura egípcia. Infelizmente, depois da derrota para o Otaviano, ela tomou a decisão trágica de tirar a própria vida. A morte dela marcou o fim da era ptolomaica e o início do Egito como província romana. A Cleópatra foi uma figura complexa, muito mais interessante do que as versões simplificadas que a gente vê por aí. Ela foi rainha, estrategista, estudiosa e mãe, lutando para proteger seu reino contra o Império Romano, que era tipo um trator na época. Então, da próxima vez que você pensar na Cleópatra, lembre-se, ela foi muito mais do que seus romances. Foi uma governante visionária e uma das figuras mais fascinantes da história antiga.